Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa, neste dia em que celebramos a festa do martírio de Santo Onésimo, discípulo de São Paulo. E enviamos as nossas saudações, sobretudo aos doentes, neste dia de Carnaval, em que um Carnaval diferente, mas um Carnaval possível. E rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, como tantas outras que há no mundo da imigração, criada com o sacrifício, com o trabalho, com o esforço, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos celebrar em memória de Joaquim Silva e defuntos de Manuel Pinho e esposa, e Carlos Valente, Paulo, Rosa Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que era grande a malícia do homem sobre a terra, e que todos os desígnios do coração humano eram sempre inclinados ao mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e o seu coração ficou magoado. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, juntamente com os animais domésticos, os répteis e as aves do céu, porque me arrependi de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, porque a meus olhos és o único justo no meio desta geração.
De todos os animais puros, tomarás 7 pares, macho e fêmea. De todos os animais que não são puros, tomarás um par, macho e fêmea. Tomarás também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para perturbarem a raça, nem a raça em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres que formei. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E depois de 7 dias viram as águas do dilúvio sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis?
Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu parti os 5 pães com as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de pedaços recolhestes, quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na igreja a festa de Santo Onésimo. E Santo Onésimo era um escravo, e nós, no tempo que estamos a correr, há por aí muitas asneiras históricas a respeito dos escravos, e muita coisa, muitas embrulhadas ideológicas, muitas embrulhadas históricas, e muitas embrulhadas, e algumas muito grandes mentiras. E, portanto, por exemplo, a história do Onésimo diz-nos, explica-nos um pouco disto. Onésimo era um escravo de Filémon, que se converteu e era amigo de São Paulo. Era um rico, Filémon era um rico de onde hoje é a Turquia. Portanto, e nas viagens de São Paulo, passou, e na cidade onde vivia Filémon, converteu-se e tornou-se um grande amigo de São Paulo, que tinha um escravo, e nós sabemos o que é um escravo, Onésimo. E Onésimo roubou Filémon e fugiu para Roma. E em Roma, como sabemos, São Paulo esteve na prisão por causa de ser cristão, e acontece que Onésimo foi para a mesma cela de Paulo. E São Paulo escreveu uma carta a Filémon, que é uma epístola chamada a Epístola de Filémon. É a mais curta de todas as cartas escritas por São Paulo. Tem apenas 335 palavras em grego. Nas listas mais antigas sobre o conjunto da obra paulina, a carta de Filémon está sempre presente. A maior parte dos cristãos ao longo dos tempos tem conseguido avaliar corretamente essa carta, reconhecendo nela a grande importância que possui, a sua autoridade como divinamente inspirada, bem como as lições práticas que podemos tirar dela. E no nosso tempo, nesta embrulhada toda que há para aí, com os escravos, com os colonizadores, com os europeus, com isto e com aquilo, grupos, olha, leiam a carta de São Paulo a Filémon, que eu vou ler. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador. Portanto, Filémon era um rico. E à nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Portanto, São Paulo dirige a carta a Filémon e à sua família. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Continua Paulo a Filémon. Ouvindo o teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que vós há por Cristo Jesus, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro por causa de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo,
te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. É uma forma de dizer amizade. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse na prisão do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, não para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado da tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epafrás, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Portanto, é uma história linda de escravatura. Onésimo era escravo, Filema cometeu erro e fugiu para Roma. E em Roma, certamente, também cometeu alguma coisa e foi para a prisão, para a mesma cela de Paulo. E Paulo devolveu ao cristão Filema e à sua família. E Filema não só lhe perdoou, é uma linda história de perdão, como deu-lhe a liberdade. Paulo a gente esquece de desligar isto. Mas as pessoas também devem saber que a gente está em missa, não é? E pelo menos esta que está a telefonar deveria saber. Mas pronto, seja louvado nosso Senhor. Portanto, é uma história bonita de perdão, e sobretudo no tempo em que nós que estamos a viver, com muita teoria que andam por aí a respeito da escravatura, o que a Igreja fez pelos escravos, o que os católicos e os cristãos fizeram desde o início, desde Paulo. E nós não nos podemos deixar levar por teorias, e se alguém nos quiser portanto embrulhar numa alguma teoria, apresenta-lhe a carta de Filemon, São Paulo a Filemon. Tem 335 palavras, é a mais pequena de todas de São Paulo, e responde a muita teoria que andam por aí, porque muitas das teorias que nós vivemos hoje são teorias sem nenhum fundamento histórico, sem nenhuma verdade, sem nada. E portanto nós temos que muitas coisas que andam aí no ar. Olha, leiam a carta de São Paulo a Filemon, e pronto, basta isto, logo desde o início. E portanto, depois, se quiserem dar mais uns passos, estudem a história de Portugal, por exemplo, a história dos cristãos no Algarve, os católicos portugueses no Algarve, por exemplo, no Algarve.
o que fizeram pelos escravos, porque nós vivemos num tempo muito conturbado. Apresenta-se tudo como sendo histórico, verdade, fundamentado, e tem tudo veios de muita maldade. E nós, como católicos, temos que responder que leiam simplesmente a Epístola de São Paulo, a Carta de São Paulo, ao seu amigo Filémon, que está na Bíblia, tá? São 335 palavras, muito, muito simples. Então, que o Senhor nos ajude e, sobretudo, a vivermos o nosso tempo e que Santo Onésimo, que com aquela história tão complicada, e depois o bem que fez, a pregação que fez, o anúncio do Evangelho, foi bispo de Éfeso, um homem do mal, e é isso que importa aos cristãos, e olhar para os santos. O que importa é a conversão, a mudança de vida, e amanhã iniciamos a Quaresma. O que importa é a modificação do nosso coração. E Onésimo, amigo de Paulo, conheceu Paulo na prisão e testemunha-nos isto mesmo. E podemos encontrar pessoas boas em todos os lugares, incluindo na prisão. Há santos que passaram pela prisão, há santos que cometeram grandes males. E a santidade não é um pó, não se nasce santo, adere-se ao projeto de Jesus Cristo, e é preciso aderir, e os santos são para nós um testemunho, são para nós um exemplo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, apesar de tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus, os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Nós vos rogamos, Pai Santo. Os ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho. Oramos. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas, como as de Herodes. Oramos. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que leem e escutam a narração do dilúvio, para que acreditem que o pecado desagrada a Deus, mas não vence a sua grande misericórdia. Oramos. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que caíram em pecado depois do batismo, para que confessem humildemente as suas faltas e recebam o perdão de Deus e a sua graça. Oramos. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos fiéis desta Assembleia celebrante, para que a intimidade com Jesus na comunhão lhes revele que Ele é o enviado de Deus Pai. Oramos. Nós vos rogamos, Pai Santo. Senhor Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e humano do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos todos os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, ó Deus, bendito vem em nome do Senhor, ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém. 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 Confiantes os homens dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, portanto, é quarta-feira de cinzas, um dia importante. Há muitas comunidades que eu não sei, nós podemos ter a cerimónia da imposição das cinzas com as regras como estão definidas. E, portanto, às 6 horas, o Sr. Padre Leo Bernes estará no confessionário amanhã e nos domingos, na missa das 9h30, em confissão, lá ao fundo da Capela de Assunção de Cristo dos Milagres. E eu também estarei, antes das missas, disponível para quem quiser virar-se do sacramento do perdão. Portanto, mas o Sr. Padre Leo Berne virá e quase todas as pessoas já se confessam em inglês, porque este ano não podemos mandar vir sacerdotes de fora. Então vamos iniciar a caminhada da Quaresma e sobretudo aceitar as propostas que a Igreja nos faz. Nós vivemos um tempo de cristãos muito suaves, de um cristianismo muito suave, à nossa maneira. Portanto, não há dúvidas que aquilo que a Igreja nos pede, ou aceitamos ou não aceitamos. Portanto, o testemunho dos santos, o testemunho dos grandes e das grandes da Igreja não foi de cristianismo suave, à nossa maneira, a adaptar Deus à nossa maneira. O mundo é que nos faz essa proposta. O caminho é outro, mas cada um aceita, e quando quiser, e se quiser. Portanto, nós somos livres, Deus criou-nos livres, mas temos que pensar nisto. Temos que pensar que não é com cristianismo suaves que nós lá vamos. E a proposta do mundo de hoje é um cristianismo assim muito suave, muito leve, daquela tinta que não escreve muito. Enfim, pode disfarçar-se. Portanto, nós temos que pensar nisto. A todos uma Santa Quaresma, lente, como se diz no inglês, uma boa Quaresma, e que nós entremos nos 40 dias acompanhando Jesus na sua caminhada e sobretudo que ela seja uma caminhada de transformação interior. A todos boa noite e de em paz e que o Senhor os acompanhe.